Nos céus reluzentes que conectam São Paulo a Rio de Janeiro, onde as nuvens dançam como os espíritos da floresta, uma tempestade de preconceito estava prestes a explodir no coração de uma cabine de primeira classe. Clara Menezes, uma mulher de pele clara e olhar cortante, vestida com um tailleur de grife que custava mais do que o sustento de muitas famílias, gritou com um menino negro de olhos brilhantes: "Saia daí! Você não pertence a este voo!" Suas palavras, carregadas de veneno, ecoaram pela cabine, mas Clara não sabia que estava acendendo uma chama que a queimaria diante de um avião cheio de testemunhas. Câmeras de smartphones já capturavam cada sílaba, cada gesto, e o destino, como a mãe terra dos povos indígenas, observava em silêncio, pronto para ensinar uma lição que Clara jamais esqueceria. A história que se desenrolava não era apenas sobre um confronto, mas sobre a força de um menino chamado João Caíque, cuja alma carregava a sabedoria ancestral dos Guarani, e sobre a justiça que, como o vento que sopra na Amazônia, não perdoa quem desrespeita o equilíbrio do mundo. João Caíque, um garoto de apenas 8 anos, não era um menino comum. Filho de Antônio Ferreira, um magnata do café que transformara grãos cultivados nas terras férteis de Minas Gerais em um império global, João carregava no sangue a herança de sua mãe, uma mulher guarani que lhe ensinara, antes de partir para o mundo dos espíritos, que a dignidade é como uma árvore, suas raízes são profundas e ninguém pode arrancá-la se você não permitir. Ele vestia uma camiseta simples com a estampa de um tucano, o pássaro sagrado que, segundo as histórias de sua mãe, carrega mensagens dos deuses. Seus olhos castanhos, grandes e curiosos, observavam o caos organizado do aeroporto de Guarulhos, onde o painel de partidas brilhava como uma constelação moderna. João segurava com orgulho um bilhete de primeira classe, um presente de seu pai por suas notas impecáveis no colégio, onde ele brilhava em um programa avançado de ciências. Antônio sempre dizia: "O trabalho duro é o solo onde plantamos nossos sonhos, filho." E João, mesmo tão jovem, entendia isso profundamente. Ao lado de João estava Marina, sua babá há 3 anos, uma jovem tupi de cabelos longos e trançados, que carregava no pescoço um colar de sementes de guaraná, um símbolo de proteção. Marina contava histórias da floresta enquanto esperavam no saguão do aeroporto, histórias de guerreiros que enfrentavam jaguares e de rios que cantavam segredos antigos. "Você já ouviu falar do pássaro uirapuru, João?" perguntou ela, ajustando a mochila do menino. "Ele canta só uma vez por ano, e quem ouve seu canto encontra equilíbrio." João sorriu, imaginando o pássaro voando entre as nuvens que logo veria pela janela do avião. Mas a tranquilidade foi interrompida quando o celular de Marina vibrou com uma mensagem urgente. Seu rosto, normalmente sereno, encheu-se de preocupação. "João, minha mãe está doente no hospital. Preciso ir até ela", disse, a voz trêmula. João, com a maturidade de alguém muito além de seus 8 anos, endireitou os ombros. "Está bem, Marina. Eu já viajei com o papai antes. Posso esperar sozinho até ele chegar." Após uma ligação rápida para Antônio, que confirmou estar a caminho apesar do trânsito infernal de São Paulo, Marina partiu, deixando João no lounge de primeira classe com seu livro sobre o sistema solar aberto no colo. O lounge de primeira classe do aeroporto de Guarulhos era um oásis de luxo. Poltronas de couro macio, lustres brilhando como estrelas artificiais e uma vista panorâmica das pistas de decolagem. João sentou-se em um canto, sua mochila cuidadosamente organizada com seu livro, um caderno de desenhos e uma garrafinha de suco que não derramava. Ele lia sobre as luas de Júpiter, sonhando em um dia explorar o espaço, talvez como um cientista que protegeria a Terra, como os guerreiros de sua mãe protegiam a floresta. Os funcionários do lounge, reconhecendo o sobrenome Ferreira, verificavam discretamente se ele estava bem, respeitando seu espaço. Mas a paz foi quebrada quando Clara Menezes entrou no lounge como uma tempestade tropical, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Clara, vice-presidente de marketing de uma gigante da moda brasileira, era uma figura imponente. Cabelos loiros presos em um coque severo, óculos de armação dourada e uma bolsa de grife que valia o salário anual de um trabalhador comum. Seus olhos varreram o lounge e pararam em João, o único menino no espaço exclusivo. Sua expressão azedou, como se tivesse sentido um cheiro desagradável. "Um menino assim na primeira classe?" murmurou Clara,
alto o suficiente para que João e a atendente do check-in ouvissem. Ela se aproximou do balcão com um sorriso forçado. Desculpe-me, mas é sério que deixam uma criança indígena viajar em primeira classe? Isso é algum tipo de cota? A atendente, uma mulher chamada Sofia, manteve a compostura profissional, embora seus olhos se estreitassem ligeiramente. O senhorinho tem um bilhete válido de primeira classe, senhora, respondeu ela, firme. Todos os passageiros aqui são bem-vindos. Clara ergueu uma sobrancelha, como se a resposta fosse um insulto pessoal. Bem, antigamente a primeira classe tinha padrões, retrucou, lançando um olhar desdenhoso para João, que fingiu não ouvir, os olhos fixos em seu livro. Mas seus ombros pequenos se encolheram, um sinal quase imperceptível de que as palavras aterrissaram como flechas. No lounge, outra figura observava a cena em silêncio. Dona Lúcia, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de armação fina, que fora professora primária por 40 anos. Sentada a poucos metros, ela segurava um caderno onde anotava pensamentos e observações, um hábito de sua carreira. Dona Lúcia notou a tensão nos ombros de João e a arrogância de Clara, e algo em seu coração de educadora se agitou. Ela começou a anotar o que ouvia, suas mãos firmes escrevendo com a precisão de quem sabia que as palavras têm poder. Essa mulher está plantando uma semente amarga, pensou Dona Lúcia, lembrando-se de seus alunos, muitos dos quais enfrentaram preconceitos semelhantes por suas origens humildes ou indígenas. Quando o anúncio de embarque prioritário ecoou pelo lounge, João pegou sua mochila e seguiu para o portão, seu bilhete de primeira classe brilhando em suas mãos pequenas. Ele estava logo atrás de Clara na fila, sentindo o peso de seu olhar julgador. Clara, ao perceber que João estava na mesma fila, bufou alto o suficiente para chamar a atenção de outros passageiros. Sério que ele está embarcando antes de mim? Perguntou ela a ninguém em particular, mas alto o suficiente para que João ouvisse. Sofia, a mesma atendente do lounge, agora no portão, sorriu calorosamente para João. Bem-vindo a bordo, Sr. Ferreira. Tenha um ótimo voo, disse ela, enfatizando o sobrenome com um toque de orgulho. Clara revirou os olhos, murmurando algo sobre padrões caindo. A cabine de primeira classe do voo para o Rio era um espetáculo de conforto. Poltronas amplas, iluminação suave e uma sensação de exclusividade que João nunca tomava como garantida. Ele encontrou seu assento, 3A, ao lado da janela, perfeito para observar as asas do avião e o céu além. Cuidadosamente, guardou sua mochila sob o assento, tirou seu livro e afivelou o cinto de segurança. João sonhava em ser um cientista, talvez um que estudasse as estrelas ou protegesse a Amazônia, como sua mãe sempre dizia que os Guarani faziam. Ele se lembrava das palavras dela. A Mãe Terra nos deu tudo, João. Em troca, devemos protegê-la com nosso coração. Esse pensamento o acalmava, mesmo quando o peso do olhar de Clara o alcançava. Clara parou abruptamente no corredor ao lado da fileira de João, seu rosto contorcendo-se em desgosto ao perceber que seu assento, 3B, era ao lado do menino que ela já desprezara no lounge. Isso deve ser um erro, disse ela, chamando uma aeromoça chamada Tânia, cujo crachá brilhava sob a luz suave da cabine. Não paguei uma fortuna por esse assento para ficar ao lado de uma criança, disse Clara, sua voz carregada de desdém. Ela lançou um olhar rápido para João, como se sua presença fosse uma afronta pessoal. Especialmente uma criança como essa, acrescentou o tom baixo, mas não o suficiente para que João não ouvisse. Tânia, uma mulher de pele morena e sorriso profissional, respondeu com calma. Sinto muito, senhora, mas o voo está lotado. Não temos outros assentos disponíveis na primeira classe. Clara suspirou dramaticamente, sentando-se com relutância, pressionando-se contra o braço oposto da poltrona, como se a proximidade com João pudesse manchar sua roupa de grife. João, educado como seu pai o criara, decidiu tentar quebrar o gelo. Ele se virou para Clara, estendendo a mão pequena com um sorriso tímido. Oi, senhora. Meu nome é João Caíque. Prazer em conhecê-la, disse, sua voz clara e educada, ecoando a lição de sua mãe sobre oferecer respeito mesmo a quem não o merece. Clara olhou para a mão estendida como se fosse algo repugnante. Olha, disse ela, a voz cortante. Você não deveria estar na primeira classe. Pessoas como você ficam lá atrás.
As palavras foram como um golpe, e vários passageiros próximos trocaram olhares desconfortáveis. Dona Lúcia, sentada do outro lado do corredor, apertou seu caderno com força, anotando cada palavra. Um jovem chamado Rafael, sentado algumas fileiras à frente, pegou discretamente seu celular, começando a gravar a interação. João baixou a mão lentamente, seu sorriso desmoronando, mas ele recompôs o rosto em uma máscara de dignidade. Ele já ouvira comentários assim antes. Seu pai o ensinara que algumas pessoas carregam veneno no coração, mas que isso não define quem ele é. Enquanto os outros passageiros embarcavam, Clara colocou fones de ouvido de última geração, como se estivesse criando uma barreira física entre ela e João. Tânia passou pela cabine oferecendo bebidas antes da decolagem. "Gostaria de um suco de laranja, jovem?" perguntou a João com um sorriso caloroso. "Sim, por favor, obrigado", respondeu ele, educado. Clara, sem tirar os fones, interrompeu. "Certifique-se de que ele não derrame. Estou usando uma roupa de marca." Tânia entregou o suco a João em um copo especial à prova de derramamento, seu sorriso esfriando ao olhar para Clara. "Tenho certeza de que ele será cuidadoso. Ele parece muito responsável", disse com um tom que deixava claro seu desagrado. João enviou uma mensagem para seu pai. "Estamos embarcando. Você está perto?" A resposta veio rapidamente. "Trânsito horrível, mas chego antes do embarque fechar. Guarda nossos lugares, campeão. Te amo." João sorriu, sabendo que logo seu pai estaria ali, trazendo aquela sensação de segurança que só Antônio conseguia transmitir. Mas, enquanto a cabine se preparava para a decolagem, Clara parecia cada vez mais irritada. Ela cruzava os braços com força, batia o pé impacientemente e lançava olhares fulminantes para João, como se sua mera existência fosse uma ofensa. Quando o aviso para desligar dispositivos eletrônicos ainda não havia sido feito, Clara pegou seu celular e ligou para uma amiga, virando-se ligeiramente para longe de João, mas sem se preocupar em baixar a voz. "Renata, você não vai acreditar com quem me colocaram ao lado neste voo", disse, os olhos disparando para João para garantir que ele ouvisse. "Os padrões da primeira classe caíram muito. Tem literalmente uma criança indígena ao meu lado, mal vestida. Paguei uma fortuna para evitar esse tipo de gente, e agora estou praticamente de babá. Vou fazer esse voo ser um inferno para ele." João encolheu-se no assento, seus ombros curvando-se, suas pernas se juntando, como se estivesse tentando se tornar invisível. Era uma defesa que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer. Dona Lúcia, do outro lado do corredor, cerrou os lábios, sua caneta voando sobre o caderno. Rafael, o jovem que gravava, ajustou o ângulo do celular, capturando cada palavra venenosa de Clara. Outra aeromoça, Pedro, um jovem de origem indígena com olhos gentis, aproximou-se da fileira. "Senhora, por favor, desligue o celular. Estamos prestes a fechar a porta da cabine", disse ele, com um tom profissional, mas seus olhos se suavizaram ao olhar para João. Clara dispensou-o com um gesto impaciente, encerrando a ligação com um último comentário. "Vou reclamar disso, Renata. É inaceitável." Quando o capitão anunciou que o voo estava na terceira posição para a decolagem, a porta da cabine ainda estava aberta. João olhou ansiosamente para a entrada, esperando seu pai. Mas quando a porta finalmente fechou, Antônio ainda não havia aparecido. O coração de João afundou, mas ele respirou fundo, segurando seu livro com força. Ele estava sozinho, ao lado de uma mulher cujo desprezo parecia crescer a cada minuto. Clara, agora reclinada ao máximo em sua poltrona, ocupava o espaço compartilhado com uma arrogância silenciosa, como se estivesse marcando território. Pedro, o aeromoço, voltou com um pacote de biscoitos especiais para João. "Estes são meus favoritos", disse ele com uma piscadela. "Normalmente, guardamos para voos internacionais." João sorriu, agradecendo suavemente, enquanto Clara revirava os olhos e pedia uma taça de champanhe, para suportar este voo. Cerca de 45 minutos após a decolagem, o capitão anunciou turbulência à frente, pedindo que todos afivelassem os cintos. João, já seguro em seu assento, continuou lendo, enquanto Clara, que havia ido ao banheiro, voltou com o rosto vermelho de irritação. Ao sentar, ela notou que o canto da mochila de João havia escorregado ligeiramente para seu lado do espaço compartilhado. Sua reação foi desproporcional.
Mantenha suas coisas do seu lado, gritou ela, empurrando a mochila e o livro de João com força. O livro caiu no chão, suas páginas amassando. João se abaixou para pegá-lo, murmurando um "desculpe-me", quase inaudível. Clara, como se o pedido de desculpas a tivesse provocado ainda mais, inclinou-se para ele, sua voz um sussurro venenoso. Aposto que seus pais não te ensinaram modos. Típico. A palavra típico pairou no ar, carregada de preconceito. Dona Lúcia, do outro lado do corredor, trocou um olhar com Rafael, que continuava gravando. Outros passageiros começaram a murmurar, desconfortáveis com a cena. João, com as mãos trêmulas, endireitou as páginas de seu livro, tentando manter a compostura. Ele pensou nas histórias de sua mãe, sobre como os guerreiros Guarani enfrentavam desafios com coragem silenciosa. Mas naquele momento, ele era apenas um menino de 8 anos, enfrentando uma mulher cuja raiva parecia não ter fim. E na fileira atrás, sem que Clara soubesse, Antônio Ferreira finalmente entrou na cabine, sua presença imponente passando despercebida enquanto ele se acomodava no assento 4B, diretamente atrás de seu filho. Ele colocou os fones de ouvido e abriu seu tablet, alheio por enquanto à tempestade que se formava à sua frente. A cabine estava silenciosa, exceto pelo zumbido dos motores e pelo peso da tensão entre João e Clara. Algo estava prestes a explodir, e a Mãe Terra, como sempre, observava, esperando o momento de trazer equilíbrio. O silêncio na cabine de primeira classe era pesado, como o ar antes de uma tempestade na floresta amazônica. Antônio Ferreira, um homem cuja presença parecia alterar o equilíbrio do espaço ao seu redor, tirou lentamente os fones de ouvido, seus olhos fixos na nuca de Clara Menezes. Ele havia acabado de testemunhar o impensável. A mulher ao lado de seu filho, João Caíque, havia levantado a mão e desferido um tapa no rosto do menino de 8 anos, cujo único crime fora derramar algumas gotas de suco de laranja durante uma turbulência. As palavras de Clara, carregadas de preconceito, ainda ecoavam em sua mente. Pessoas como você ficam lá atrás. Para Antônio, um homem que carregava no sangue a força dos povos indígenas e a determinação de quem construíra um império do café com as próprias mãos, aquele momento era como uma afronta à Mãe Terra, uma violação do respeito que sustenta o mundo. Ele se levantou, sua figura imponente enchendo o corredor, e sua voz, calma mas afiada como uma faca de caça, cortou o silêncio. Como você ousa tocar no meu filho? 6 palavras que, como o trovão que segue o relâmpago, anunciavam a chegada de uma justiça inevitável. Clara, alheia ao perigo que se formava atrás dela, virou-se com irritação, mas o reconhecimento em seus olhos transformou sua arrogância em pânico. A cabine, agora um palco de testemunhas, aguardava o desenrolar de uma história que já começava a se espalhar além das nuvens, como as sementes carregadas pelo vento. O tapa de Clara havia sido um estalo que silenciou a cabine. João, com a mão pequena pressionada contra a bochecha onde uma marca vermelha começava a surgir, não chorou. Em vez disso, uma única lágrima escorreu por seu rosto, mas seus olhos mantinham a dignidade que sua mãe Guarani lhe ensinara. Ele se lembrava das palavras dela. A dor não nos define, filho. É como enfrentamos ela que mostra quem somos. Ao seu redor, os passageiros reagiam com uma mistura de choque e indignação. Dona Lúcia, a ex-professora sentada do outro lado do corredor, deixou seu caderno cair no colo, a boca entreaberta em horror. Rafael, o jovem que gravava tudo com seu celular, ajustou o foco, capturando o momento em que Clara, com uma expressão de satisfação cruel, disse: "Talvez isso te ensine a ter modos." Mas a satisfação dela durou pouco. O murmúrio dos passageiros cresceu, como o som de um rio ganhando força. "Ela bateu no menino!" sussurrou uma mulher algumas fileiras atrás. "Que vergonha!" exclamou um homem de terno, virando-se para encarar Clara. E na fileira diretamente atrás, Antônio Ferreira, com a precisão de um jaguar prestes a atacar, guardou seu tablet e se preparou para agir. Clara, percebendo os olhares ao seu redor, tentou justificar-se. "Ele estragou minha roupa", disse apontando para as poucas gotas de suco que manchavam a manga de seu tailleur. "Isso custa mais do que ele pode imaginar." Sua voz, antes autoritária, agora tremia ligeiramente, como se ela começasse a sentir o peso dos olhos que a julgavam. Mas Antônio não lhe deu espaço para continuar.
Ele deu um passo à frente, posicionando-se ao lado da fileira de João, agora visível para todos na cabine. Eu ouvi tudo o que você disse ao meu filho, declarou ele, sua voz tão firme que parecia ecoar como um tambor cerimonial. Você disse que ele não pertence à primeira classe. Você disse que pessoas como ele deveriam ficar lá atrás, e agora você ousa colocar a mão nele por causa de um acidente? Cada acusação era como uma pedra lançada com precisão, e Clara encolheu-se em seu assento, o rosto pálido como a luz da lua. Senhor Ferreira, gaguejou Clara, a voz desmoronando sob o peso do reconhecimento. Antônio Ferreira não era apenas um pai qualquer. Ele era um dos homens mais poderosos do Brasil, dono de fazendas de café que abasteciam o mundo, um filantropo cuja fundação apoiava comunidades indígenas e um homem cuja influência alcançava os mais altos escalões da sociedade. E Clara, como vice-presidente de marketing da Moda Viva, uma gigante do setor fashion, sabia que sua empresa competia diretamente com os negócios de Antônio, que incluíam marcas de luxo sustentável. Eu não sabia que ele era seu filho, tentou ela, as palavras soando patéticas até para si mesma. Antônio inclinou-se ligeiramente, seus olhos escuros brilhando com uma fúria contida. Não importa quem ele é. Você acha que tem o direito de tratar uma criança assim por causa da cor da pele ou da origem dele? Isso diz mais sobre você do que sobre meu filho. Naquele momento, Pedro, o aeromoço de origem indígena, aproximou-se da fileira. Ele havia observado a cena desde o início, e algo em seu coração se partiu ao ver João, um menino que poderia ser seu primo mais novo, sendo tratado com tanto desprezo. Pedro, que crescera ouvindo histórias de seus avós ticuna sobre a importância de proteger os mais jovens, decidiu agir. Senhor, posso chamar o Marechal do Ar? Perguntou ele a Antônio, sua voz firme, mas com um toque de solidariedade. Antônio assentiu. Por favor, essa mulher agrediu meu filho, e eu pretendo prestar queixa. As palavras prestar queixa fizeram Clara engolir em seco, e ela tentou se levantar, como se pudesse escapar da situação. Isso é ridículo, exclamou ela, a voz agora aguda. Foi só um tapa, ele estava sendo desrespeitoso. Dona Lúcia não aguentou mais. Ela se levantou, segurando seu caderno como se fosse um escudo. Desrespeitoso? Disse ela, sua voz clara e autoritária, ecoando a professora que comandava as salas de aula cheias de crianças. Eu vi tudo, senhora. Esse menino foi educado desde o momento em que entrou no lounge. Ele até ofereceu a mão para cumprimentá-la, e você o tratou como se ele fosse menos que humano. Você fez comentários racistas, disse que ele não pertencia aqui por causa da aparência dele, e agora bateu nele por um acidente que qualquer um poderia causar. Os passageiros ao redor assentiram, alguns murmurando em apoio. Rafael, ainda gravando, capturou cada palavra de Dona Lúcia, sabendo que aquele vídeo estava prestes a mudar tudo. A chefe de cabine, uma mulher chamada Fernanda, chegou acompanhada de outros 2 aeromoços. Senhor Ferreira, senhorita Menezes, precisamos resolver isso com calma, disse ela, mantendo a compostura profissional. Qualquer incidente físico é tratado com extrema seriedade. Vou chamar o Marechal do Ar e coletar depoimentos de todos os envolvidos. Clara, agora visivelmente em pânico, tentou apelar. Vocês não entendem. Eu tenho uma apresentação importante amanhã. Não podem fazer isso comigo. Mas Fernanda, com um olhar frio, respondeu. Senhora, agredir uma criança é inaceitável, independentemente de quem você é. Por favor, permaneça no seu assento até o Marechal chegar. Enquanto isso, Antônio sentou-se ao lado de João, que havia permanecido em silêncio, os olhos fixos na janela, onde as nuvens passavam como espíritos dançantes. Antônio colocou a mão no ombro do filho, um gesto de conforto que parecia transmitir toda a força de um guerreiro ancestral. Você está bem, filho? Perguntou ele, a voz suavizando-se. João assentiu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu só derramei o suco, papai. Foi um acidente, murmurou ele. Antônio inclinou-se, examinando a marca vermelha na bochecha de João. Você não fez nada errado, disse ele firme. Essa mulher carregava veneno no coração, e isso não tem nada a ver com você. Sua mãe sempre dizia que a dignidade é como o fogo, ninguém pode apagá-lo se você o mantém aceso. Pedro, o aeromoço, voltou com um pequeno presente para João,
uma pulseira de corda trançada, decorada com uma pequena pena de arara, um símbolo de proteção em sua cultura ticuna. Isto é para você, pequeno guerreiro, disse ele com um sorriso gentil. Minha avó dizia que essas pulseiras afastam energias ruins. João pegou a pulseira com cuidado, seus olhos brilhando com gratidão. Obrigado, senhor, disse ele, colocando-a no pulso. Clara, que observava a cena, bufou com desdém, mas ninguém lhe deu atenção. A cabine agora pertencia a João e àqueles que se solidarizavam com ele. Dona Lúcia, aproveitando a pausa, levantou-se novamente e dirigiu-se aos passageiros ao redor. Eu sou professora aposentada, declarou ela, sua voz ecoando com a autoridade de quem educara gerações. Por 40 anos ensinei às crianças que o respeito é a base de tudo. Essa mulher, apontou para Clara, desrespeitou não só esse menino, mas todos nós que acreditamos em um mundo justo. Eu vi como ela o tratou desde o lounge, com comentários sobre ele ser indígena, como se isso o tornasse inferior. Não podemos ficar calados. Suas palavras incendiaram a cabine. Um casal jovem aplaudiu, seguido por outros passageiros. Rafael, percebendo o impacto, abriu seu aplicativo de redes sociais e começou a compartilhar o vídeo com a legenda: Mulher agride menino indígena em voo de primeira classe. Justiça para João. O hashtag Justiça para João nasceu ali, como uma semente lançada ao vento. Fernanda, a chefe de cabine, retornou com o marechal do ar, um homem de meia idade chamado Carlos, cuja expressão séria indicava que ele não toleraria justificativas frágeis. Senhor Ferreira, entendo que houve um incidente envolvendo seu filho, disse ele, avaliando a situação. Antônio repetiu a história com precisão, cada palavra carregada de peso. Essa mulher fez comentários racistas contra meu filho, humilhou-o repetidamente e o agrediu fisicamente. Há testemunhas e, acredito, pelo menos um vídeo. Rafael deu um passo à frente, erguendo o celular. Eu gravei tudo, disse ele. Posso enviar agora mesmo. Carlos assentiu, pedindo que Rafael mantivesse o vídeo seguro como evidência. Clara, agora em pânico total, tentou apelar ao marechal. Por favor, isso vai destruir minha carreira. Eu não sabia quem ele era. Carlos a interrompeu sem piedade. Senhora, agredir uma criança é crime, independentemente de quem ela é. Você será escoltada ao desembarcar e as autoridades tratarão do caso. Fernanda acrescentou. Por enquanto precisamos movê-la para outro assento. Senhor Ferreira, podemos oferecer a você e seu filho uma configuração mais confortável. Antônio assentiu, mas seu foco permaneceu em João, que agora se apoiava em seu ombro, exausto pela tensão do momento. Clara foi escoltada para um assento na última fileira da classe econômica, uma humilhação pública que parecia adequada às suas palavras anteriores sobre pessoas como João pertencerem lá atrás. Enquanto ela caminhava pelo corredor, os olhares dos passageiros a seguiam, alguns com desprezo, outros com indiferença. Dona Lúcia anotou no caderno: a justiça começa quando o orgulho cai. Na primeira classe, Antônio e João foram realocados para assentos lado a lado, e Pedro trouxe um copo de suco de laranja fresco para João, com um sorriso. Este é a prova de turbulência, brincou ele, arrancando um pequeno sorriso do menino. Enquanto o voo continuava, a tempestade digital já se formava fora da cabine. O vídeo de Rafael, compartilhado inicialmente com alguns amigos, espalhou-se como fogo em mato seco. Em minutos, estava em grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, com milhares de compartilhamentos. O hashtag Justiça para João trending no Brasil, e comentários indignados inundavam as redes. Como alguém pode tratar uma criança assim? Isso é racismo puro. Quem é esse menino? Ele merece apoio. Alguns usuários reconheceram o sobrenome Ferreira, e logo a identidade de Antônio e João começou a circular, ampliando o impacto da história. Na classe econômica, Clara, isolada em seu novo assento, pegou o celular quando o Wi-Fi do voo ficou disponível por alguns minutos. As notificações a atingiram como uma avalanche, mensagens de colegas, alertas de redes sociais, e-mails de superiores. Uma mensagem de seu chefe, o CEO da Moda Viva, fez seu coração parar. Reunião cancelada. Não venha ao escritório amanhã. O RH entrará em contato. Clara olhou para a tela, o rosto pálido como cinzas.
Sua carreira, construída com anos de ambição e conexões, estava desmoronando em tempo real, a 35 mil pés de altitude. Ela tentou ligar para sua amiga Renata, mas a chamada caiu no correio de voz. O mundo que ela conhecia estava ruindo, e ela sabia que era por sua própria culpa. Na primeira classe, Antônio conversava baixinho com João, tentando trazer um pouco de leveza ao momento. Você se lembra da história que sua mãe contava sobre o rio que nunca para? Perguntou ele. João assentiu, os olhos ainda brilhando com a pulseira que Pedro lhe dera. Ela dizia que o rio enfrenta pedras, mas sempre encontra um caminho, respondeu o menino. Antônio sorriu, orgulhoso. Você é como esse rio, filho. Hoje, você enfrentou uma pedra grande, mas não parou. E eu estou aqui com você. Ele pegou a mão de João, e o menino relaxou, sentindo a segurança que só um pai pode trazer. Dona Lúcia, observando a cena, aproximou-se com cuidado. Posso falar com você, pequeno? Perguntou ela, sua voz suave como a de uma avó. João assentiu, e ela continuou. Você me lembrou de um aluno que tive, muitos anos atrás. Ele também era indígena, e enfrentava pessoas que o julgavam sem conhecê-lo. Hoje, ele é um advogado que defende os direitos dos povos da floresta. Você tem a mesma força que ele. João sorriu timidamente, e Dona Lúcia entregou-lhe um bilhete com uma frase escrita. A Mãe Terra sempre protege os justos. Era uma mensagem que ecoava as histórias de sua mãe, e João guardou o bilhete com cuidado, como um tesouro. Enquanto o avião se aproximava do Rio de Janeiro, a cabine parecia diferente. Uma sensação de comunidade havia nascido entre os passageiros, unidos por terem testemunhado uma injustiça e escolhido não ficar em silêncio. Rafael, agora com milhares de visualizações em seu vídeo, recebia mensagens de apoio de estranhos. Pedro, o aeromoço, sentia orgulho por ter feito sua pequena parte. E Dona Lúcia, com seu caderno cheio de anotações, sabia que sua voz seria ouvida quando as autoridades pedissem seu depoimento. A justiça, como o canto do Uirapuru, estava começando a soar, e Clara Menezes, sentada sozinha na classe econômica, estava prestes a descobrir que suas ações tinham consequências que ela nunca poderia ter imaginado. O avião pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, sob um céu tingido de laranja, como se o sol estivesse saudando a chegada de uma nova história. A cabine, que horas antes fora palco de um confronto carregado de preconceito, agora parecia respirar alívio, mas também expectativa. João Caíque, o menino de 8 anos cuja dignidade resistira às palavras e ao tapa de Clara Menezes, olhava pela janela, a pulseira de corda com pena de arara brilhando em seu pulso. Ao seu lado, Antônio Ferreira, seu pai, mantinha a mão em seu ombro, um gesto que transmitia não apenas proteção, mas a força de um guerreiro guarani que enfrenta tempestades sem recuar. Quando a porta da aeronave se abriu, 4 policiais aguardavam no finger, suas expressões sérias indicando que a justiça, como o rio que nunca para nas histórias de sua mãe, estava em movimento. Clara, escoltada para fora da cabine, caminhava com os olhos baixos, o peso de suas ações finalmente esmagando seu orgulho. Mas João, apesar da dor que ainda sentia na bochecha, perguntou ao pai em um sussurro. Ela vai ficar bem, papai? Sua compaixão, mesmo após tanto sofrimento, era como o canto do Uirapuru, puro e raro, ecoando a sabedoria ancestral de que a Mãe Terra cura aqueles que aprendem com seus erros. Esta não era apenas a história de um castigo, mas de uma transformação, de um menino que encontrou sua voz e de um pai que transformou uma injustiça em um movimento para honrar as raízes indígenas do Brasil. Enquanto os passageiros permaneciam sentados, conforme instruído pelo capitão, o marechal do ar, Carlos, conduziu Clara pelo corredor da classe econômica, onde ela havia sido realocada. Seus saltos, que outrora ecoavam com arrogância no lounge de Guarulhos, agora pareciam hesitantes, como se cada passo a levasse mais fundo em um pântano de consequências. Senhora Menezes, venha conosco, disse o policial líder, sua voz firme, sem espaço para negociação. Clara agarrou sua bolsa de grife com mãos trêmulas, o tecido caro agora parecendo uma armadura inútil contra a realidade que a aguardava. Ao passar pela fileira onde João e Antônio estavam, ela hesitou por um breve instante, como se considerasse dizer algo, uma desculpa, um apelo. Mas o olhar de Antônio,
frio como a pedra de um rio sagrado, a fez desviar os olhos. Não havia palavras que pudessem desfazer o que ela fizera. João observava em silêncio, seu rosto jovem marcado por uma mistura de alívio e tristeza. Ele pensava nas histórias de sua mãe, que dizia que até os inimigos merecem a chance de encontrar o caminho certo, mas que isso depende deles próprios. Quando Clara desapareceu no Finger, flanqueada pelos policiais, a cabine pareceu soltar um suspiro coletivo, como se o ar tivesse sido purificado. Antônio e João foram os últimos a desembarcar, e o que encontraram no saguão do galeão os surpreendeu. Uma pequena multidão de repórteres, alertada pelo vídeo viral de Rafael, aguardava com câmeras e microfones. O vídeo, agora com milhões de visualizações, e o hashtag Justiça para João, dominando as redes sociais, transformara o incidente em uma notícia nacional. Senhor Ferreira, pode confirmar que seu filho foi agredido no voo? Perguntou uma jornalista Camila, uma jovem de ascendência indígena que trabalhava para um portal de notícias progressista. Vocês pretendem processar Clara Menezes? Gritou outro repórter. Antônio protegeu João com o braço, guiando-o pelo corredor enquanto respondia com brevidade. Meu filho foi vítima de racismo e violência física por outra passageira. Estamos cooperando com as autoridades e pedimos privacidade para que João possa processar essa experiência. Sua voz era calma, mas carregava a autoridade de quem sabia que suas palavras seriam ouvidas muito além daquele saguão. Camila, a jornalista, observava João com admiração. Ela mesma crescera enfrentando preconceitos por suas raízes caiapó, e algo no menino a inspirava. Após a entrevista improvisada, ela se aproximou de Antônio discretamente. Senhor Ferreira, sou Camila Ribeiro. Gostaria de contar a história de João de uma forma que honre sua força e sua herança indígena. Posso entrar em contato com sua equipe? Antônio, avaliando a sinceridade em seus olhos, assentiu. Entre em contato com meu escritório. Queremos que a história de João inspire mudanças, não apenas punição. Camila anotou o contato, já imaginando um artigo que não apenas relataria o incidente, mas destacaria a resiliência das comunidades indígenas frente ao preconceito. Enquanto isso, Clara Menezes enfrentava seu primeiro encontro com a realidade fora da bolha de privilégios. Na delegacia do aeroporto, ela foi formalmente acusada de agressão a menor com agravante de crime de ódio, baseado nos depoimentos de Dona Lúcia, Rafael e outros passageiros, além do vídeo que agora circulava globalmente. Seus advogados, chamados às pressas, tentavam minimizar o caso, mas as evidências eram esmagadoras. O juiz, ao analisar o vídeo preliminarmente, negou fiança imediata, citando a gravidade do incidente e a repercussão pública. Clara, sentada em uma sala fria, viu seu celular vibrar com uma enxurrada de notificações, mensagens de colegas que a abandonavam, e-mails de clientes cancelando contratos, e um comunicado oficial da Moda Viva anunciando sua demissão imediata. Sua vida, outrora definida por jantares de gala e reuniões em arranha-céus, agora se resumia a uma cadeira de plástico e um futuro incerto. Nas semanas seguintes, a história de João e Clara evoluiu de um vídeo viral para um movimento nacional. Camila publicou um artigo intitulado O Voo de João, uma lição de dignidade indígena, que detalhava não apenas o incidente, mas a herança cultural de João e a luta contínua dos povos indígenas contra o preconceito. O artigo, compartilhado milhões de vezes, inspirou protestos pacíficos em cidades como São Paulo, Recife e Manaus, onde jovens indígenas e aliados marcharam com cartazes que diziam "Respeito é nossa raiz" e "Dash Justiça para João". Dona Lúcia, cuja voz firme no voo havia galvanizado os passageiros, tornou-se uma figura improvável na mídia, dando entrevistas sobre a importância de educar contra o racismo desde a infância. Eu vi aquele menino manter a cabeça erguida, disse ela em um programa de TV. Ele me lembrou que a verdadeira força vem do coração, não do dinheiro ou do poder. Antônio, percebendo o impacto da história de seu filho, decidiu transformá-la em algo maior. Ele anunciou a criação da iniciativa Café com Raízes, um programa que investiria milhões de reais em cooperativas indígenas para o cultivo sustentável de café e outros produtos da floresta, além de bolsas de estudo para jovens indígenas em áreas como ciências e tecnologia.
Minha mãe me ensinou que a terra nos dá tudo, mas pede respeito em troca, disse Antônio em uma coletiva de imprensa. Essa iniciativa é para honrar o legado dela e a coragem de meu filho. João, ao lado do pai, segurava um microfone com mãos pequenas, mas firmes, e falou pela primeira vez publicamente. Eu fiquei com medo no avião, admitiu ele, sua voz clara ecoando no auditório lotado. Mas meu papai disse que a gente nunca deve deixar alguém apagar nosso fogo, e minha mãe dizia que a Mãe Terra sempre cuida de quem é justo. O público aplaudiu de pé, muitos com lágrimas nos olhos, vendo naquele menino a promessa de um futuro mais igualitário. Enquanto isso, a queda de Clara Menezes era tão dramática quanto sua arrogância havia sido. A Moda Viva, sob pressão pública, foi adquirida pela empresa de Antônio em uma negociação que, segundo analistas, foi acelerada pelo escândalo. Clara, agora desempregada, enfrentava processos criminais e civis, além de uma reputação destruída. Ela se mudou para um pequeno apartamento na periferia de São Paulo, longe do luxo de seu antigo condomínio de alto padrão. Carregando caixas para um caminhão de mudança, ela viu um cartaz de aluga-se na janela de seu antigo prédio, um símbolo final de sua derrocada. Em momentos de silêncio, Clara refletia sobre suas ações, mas a jornada para sua redenção, se é que haveria uma, seria longa e solitária. Ela aprendera, da maneira mais dura, que o preconceito é uma semente que gera frutos amargos. Meses após o incidente, João subiu ao palco de um evento para jovens indígenas no Rio de Janeiro, organizado pela iniciativa Café com Raízes. Ele usava sua camiseta de tucano e a pulseira de Pedro, agora um pouco desgastada, mas ainda um símbolo de sua resiliência. Dona Lúcia, que se tornara uma mentora para ele, ajudara-o a escrever seu discurso. Eu sou João Caíque Ferreira, começou ele, sua voz firme apesar da pouca idade. Minha mãe era guarani. E ela me ensinou que a gente pertence a qualquer lugar onde nossos sonhos nos levam. No avião, alguém tentou me fazer sentir que eu não pertencia, mas aprendi que o jeito que as pessoas nos tratam diz mais sobre elas do que sobre nós. O público, composto por crianças e adolescentes de várias etnias indígenas, aplaudiu com entusiasmo. Muitos deles haviam visto o vídeo, que agora tinha mais de 80 milhões de visualizações, e viam João como um herói. Ele terminou com uma frase que ecoava sua mãe. A Mãe Terra nos vê, e ela sempre traz equilíbrio. Naquela mesma noite, Antônio foi homenageado em um gala da indústria do café, onde foi nomeado presidente de uma nova coalizão para promover a diversidade e a sustentabilidade. Em seu discurso, ele falou sobre a essência do luxo. Luxo não é excluir os outros. É criar espaços onde todos se sintam respeitados, independentemente de sua aparência ou origem. Minha mãe Guarani me ensinou isso, e meu filho me lembrou disso. A plateia, composta por líderes empresariais e ativistas, levantou-se em uma ovação, reconhecendo que o incidente no voo havia catalisado uma mudança maior. Alguns meses depois, João e Antônio embarcaram em outro voo de primeira classe, desta vez para Belém, onde visitariam uma cooperativa indígena apoiada pela nova iniciativa. Ao se sentarem, uma aeromoça chamada Ana, que reconheceu João pelas notícias, aproximou-se com um sorriso caloroso. Senhor Ferreira, João, é uma honra tê-los a bordo hoje. Posso trazer algo antes da decolagem? João, agora mais confiante, respondeu com um sorriso. Suco de laranja, por favor, em um copo com tampa, só por segurança. Ana riu. E Antônio trocou um olhar cúmplice com o filho, orgulhoso de seu senso de humor e de sua capacidade de transformar uma memória dolorosa em uma piada leve. João olhou pela janela, o céu amazônico se abrindo diante dele, e pensou em sua mãe. Ele queria ser um cientista, talvez um que protegesse a floresta, como os guerreiros de suas histórias. A pulseira em seu pulso, um presente de Pedro, parecia pulsar com a energia de seus antepassados. Enquanto o avião decolava, João sentiu uma paz profunda. O incidente com Clara o marcara, mas não o definira. Ele aprendera que a dignidade é um fogo que ninguém pode apagar, e que a justiça, como a Mãe Terra, sempre encontra seu caminho. Clara, em algum lugar distante, enfrentava as consequências de suas ações, mas João não carregava raiva. Ele carregava esperança, como o tucano que voa livre sobre a floresta, levando mensagens de equilíbrio e cura. E, em algum lugar nos céus, sua mãe Guarani sorria, sabendo que seu filho encontrara seu lugar no mundo.
um lugar onde ele pertencia, não por dinheiro ou privilégio, mas por sua coragem e seu coração. A história de João Caíque, um menino indígena de 8 anos que enfrentou preconceito e violência em um voo de primeira classe, ressoa como o canto do uirapuru, aquele pássaro sagrado das florestas brasileiras que, segundo as lendas dos povos tupi, traz equilíbrio e verdade. Para mim, essa narrativa não é apenas uma história de indignação, mas um espelho que reflete as feridas de nossa sociedade e, ao mesmo tempo, a força de valores ancestrais que podem nos guiar para um futuro mais justo. Inspirada pela sabedoria dos povos indígenas brasileiros, como os Guarani e Ticuna, a jornada de João me tocou profundamente, evocando reflexões sobre dignidade, resiliência e a responsabilidade que todos carregamos para proteger o equilíbrio da Mãe Terra. A seguir, compartilho minhas impressões sobre essa história e as lições que ela oferece, aplicáveis às nossas vidas, com raízes nas tradições indígenas que honram a conexão entre todos os seres. Primeiramente, a dignidade de João diante do preconceito de Clara Menezes é um lembrete poderoso de que a verdadeira força vem do coração, não do status ou da riqueza. Como sua mãe Guarani lhe ensinou, a dignidade é como uma árvore com raízes profundas. Ninguém pode arrancá-la se você não permitir. No voo, João enfrentou insultos racistas e até mesmo violência física, mas manteve a compostura, oferecendo um sorriso educado e um pedido de desculpas mesmo quando não era necessário. Isso reflete o valor indígena de manter o equilíbrio interno, mesmo em meio à tempestade. Na minha vida, essa lição me inspira a enfrentar desafios com calma e respeito, sem deixar que as palavras ou ações dos outros definam meu valor. Quando encontro preconceito ou injustiça, posso escolher responder com a força silenciosa de um rio que contorna as pedras, como João fez, lembrando que minha identidade e minha história são fontes de poder. Outra lição poderosa é a importância da comunidade na busca por justiça. No avião, passageiros como Dona Lúcia e Rafael, junto com o aeromoço Pedro, não ficaram em silêncio diante da injustiça. Dona Lúcia, com sua sabedoria de professora, denunciou o comportamento de Clara. Rafael usou a tecnologia para expor a verdade, e Pedro ofereceu a João uma pulseira de proteção, um gesto pequeno, mas cheio de significado na cultura ticuna. Essa união ecoa a visão indígena de que somos todos parte de um grande círculo, onde cada um tem um papel na proteção do outro. Na minha vida, isso me ensina a não me calar diante do erro, mas a agir, seja falando, apoiando ou amplificando a voz dos que são injustiçados. Posso ser como Dona Lúcia, usando minha experiência para educar, ou como Rafael, usando ferramentas modernas para espalhar a verdade. A comunidade é a força que mantém o fogo da justiça aceso. A história também destaca a responsabilidade de reconhecer e combater o preconceito, especialmente contra as raízes indígenas que formam a alma do Brasil. Clara, movida por arrogância e ignorância, viu João como inferior por sua aparência e origem indígena, ignorando a riqueza de sua herança guarani. Esse preconceito não é novo. Ele ecoa séculos de desrespeito aos povos originários, cujas terras e culturas foram exploradas. Como alguém que valoriza a sabedoria indígena, sinto que essa história me chama a refletir sobre meus próprios preconceitos inconscientes e a educar-me para honrar todas as pessoas, independentemente de sua origem. Na prática, isso significa ouvir as histórias dos povos indígenas, apoiar suas lutas por direitos e reconhecer que a Mãe Terra nos conecta a todos, sem hierarquias. A transformação liderada por Antônio Ferreira, que usou o incidente para criar a iniciativa Café com Raízes, é outra lição inspiradora. Em vez de se limitar à vingança, Antônio transformou a dor de seu filho em um movimento para empoderar comunidades indígenas. Isso reflete o princípio indígena de que toda crise é uma oportunidade para restaurar o equilíbrio. Na minha vida, posso aplicar isso transformando desafios em ações positivas, seja ajudando uma causa local, apoiando projetos sustentáveis ou ensinando as gerações mais jovens sobre respeito e diversidade. Antônio nos mostra que o poder, quando usado com propósito, pode curar feridas coletivas. Por fim, a compaixão de João, que mesmo após ser agredido, perguntou ao pai se Clara ficaria bem,
É um lembrete da sabedoria indígena de que a cura vem do perdão, não do ódio. Isso não significa ignorar a justiça, mas reconhecer que todos têm a chance de aprender e mudar. Na minha vida, isso me inspira a buscar empatia, mesmo com aqueles que erram, enquanto mantenho firme minha luta por respeito e igualdade. Como diziam os Guarani, a Mãe Terra sempre observa, e cabe a nós plantar sementes de bondade, mesmo em solos difíceis. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, se você acredita que a justiça e o respeito são as raízes de um mundo melhor, então junte-se a nós nessa jornada. Clique no botão de like para mostrar que você está ao lado de João e de todos que enfrentam o preconceito com coragem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a mensagem de dignidade e união, como o vento que leva as sementes pela floresta. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias que celebram a força dos povos indígenas e a luta por um Brasil mais justo. E deixe um comentário com a palavra justiça, para mostrar que você acredita no poder da Mãe Terra para trazer equilíbrio. Vamos juntos construir um futuro onde todos pertencem, onde cada voz é ouvida e onde o respeito é a lei maior.